Nossa, agora tá 8h23. Não, eu vou ir bem rápido nesses próximos palavras. E eles não tem muito. Tipo, esse aqui, o texto é mais esse aqui. E aí, esses são. Então, tu pode passar e deixar na imagem. São 4 agora. Tá. Deixa eu só dar... Boa tarde, gente. Vamos retomando. Aí queria dar um aviso, né? A Ada pediu para avisar que as professoras que vão conduzir a aula de amanhã pediram para vocês trazerem revistas que elas vão utilizar na dinâmica da aula. Então, lembrem disso, por favor. Algumas pessoas também tinham perguntado antes, o texto que a Paula leu está na tese dela, que está no repositório da URGS. O texto é da Paula mesmo. Da URGS? Meu Deus! Da UFMG, gente, sorry. Fui para a URGS de repente. Gente! Eu não sei, eu vou deixar aqui, mas não estou conseguindo abrir todo. Não sei o que está acontecendo. Como assim? Tá vendo? Mas, enfim, acho que vamos nessa, né? Tá. Vamos seguindo. Eu vou falar dos próximos 2 temas, depois a Paula vai falar dos últimos 2, né? Que é uma forma que a gente fez para organizar, mas a gente vai passar um pouco mais rápido do que a gente estava falando, até para a gente poder ter tempo também de fazer alguma troca mais aberta no final. Um dos temas que a gente colocou foi o tema da guerra, e é algo que nos tensiona, assim, falar de mulheres e guerra. E esse tema surgiu porque ele faz uma vinculação também com o tema seguinte, do feminicídio, mas também porque ele nos convoca a pensar quais são essas imagens, né, e por que algumas questões vinculadas à guerra a gente não consegue ou não associa tão fortemente às figuras femininas. Apesar da gente pensar o impacto dessas narrativas, dessas ficções também para as mulheres. Um dos textos que a gente trabalhou nesse debate, ele surgiu a partir de um incômodo, né, e de uma reflexão teórica e política que a gente começou a fazer, eu e mais 3 colegas, sobre as narrativas que surgiam em relação às mulheres na pandemia. E a gente fez essa discussão a partir de 2 conceitos centrais, que é o conceito de lar e de guerra, né, de casa e de guerra. E a casa sempre pensada, né, a centralidade que ganhou o espaço doméstico no momento, né, inicial das medidas contra a Covid e quarentena, enfim. Cada vez mais a gente se distancia disso, né, assim, mas até pouco tempo atrás a gente estava no meio desse caos todo. Então, essa noção de casa e também a noção de guerra. E a gente foi pensando o que isso nos remete aí, questões para pensar a condição das mulheres e a condição das mulheres no Brasil. Como artista, a gente escolheu a Marcela Cantuária e a gente vai mostrar nesses 3 slides que vêm agora algumas das obras dela, né? Em relação a essa perspectiva de guerra, né, uma das questões que a gente analisou no que se produziu num primeiro momento da pandemia no Brasil, e talvez seja importante, né, contextualizar que esse texto a gente construiu no primeiro semestre de 2020, ele foi publicado no segundo semestre de 2020, então, no momento do caos. E uma das coisas que a gente começou a elencar foram falas que remetiam à guerra e à masculinidade, né? Então, não sei se todos lembram, mas falas do tipo: precisa ser homem para enfrentar essa situação, não pode enfrentar como moleque, que foi uma frase, né, dita em 2020. O modo como essa perspectiva de guerra, né, de fronte, de batalha em relação ao vírus, invisibilizava também as mulheres, né, porque é isso, como se a guerra quem enfrentasse fossem os homens, e a gente sabe que boa parte do fronte de batalha, se é que a gente pode usar essa narrativa, da pandemia, ela é ocupada por mulheres, né? Os serviços de saúde, tanto de profissionais tidos diretamente como profissionais de saúde, quanto profissionais que trabalham também em espaços de serviços de saúde, higienização, alimentação,
né, muitas vezes ocupado por mulheres negras, né? Então, o modo como isso invisibilizava e colocava questões aí de enfrentamento também, né, como fora do escopo de atuação das mulheres. Acho que pode passar. E aí uma das coisas que a gente vai discutir é isso, assim, quando essa metáfora da guerra passa a ser usada como algo que destitui as mulheres desse espaço, dessa tomada de decisão, e quais são, né, os impactos disso para as condições de vida das mulheres. A gente utilizou algumas dessas discussões, né, colocadas aí. Essa citação, né, do Mia Couto, a diferença entre a guerra e a paz é a seguinte: na guerra, os pobres são os primeiros a serem mortos. Na paz, os pobres são os primeiros a morrer. Para nós, mulheres, há ainda uma outra diferença. Na guerra, passamos a ser violadas por quem não conhecemos. E isso nos remete, então, a esses espaços, o quanto cenários extremos também das condições de vida colocam as mulheres em situação de vulnerabilidade muito mais acirrada, né? Então, negociações para acesso à vacina, acesso a serviços de saúde, né? O que vai ser definido como serviço prioritário ou emergencial ou essencial, né? Nesse cenário que a gente viu em algumas capitais do Brasil, o serviço doméstico ser definido como um serviço essencial, né? E isso faz com que muitas mulheres, assim como a Mirtes, né, e a gente sabe o que foi a situação do Miguel, fosse obrigada a manter o seu trabalho, né, em prol de uma família que provavelmente estava preservada no seu lugar de residência, né? A primeira mulher morta por Covid no Brasil, o primeiro caso, né, de morte de Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? Então, como que a gente destitui as mulheres desse lugar, né, sendo elas centrais também, principalmente enquanto alvo, né, de toda a precarização que se produz num espaço tão acirrado quanto o da pandemia. Essa é mais uma das obras da Marcela Cantuária. Enfim, acho que ela tem vários elementos, nos remete também a muitas dessas camadas, né? Pode passar. O outro tema que a gente colocou também, que está vinculado aí, é o tema do feminicídio. E vou fazer algumas articulações com os dados, né, que a gente apresentou de manhã. Acho que um parêntese, talvez tu queira falar da Ana Mendieta. A Ana Mendieta, né, é uma artista que nós escolhemos tanto por sua produção, né, é uma artista cubana, né, que migra para os Estados Unidos muito jovem. E aí ela passa a produzir performances, intervenções públicas, tanto no próprio corpo quanto a partir do próprio corpo, como vocês podem ver nessas imagens aqui. Então, ela representa o corpo dela, né, em elementos da natureza, em areia, em outras imagens, né, nem todas a gente trouxe aqui, mas algumas em cinzas, né, assim, com fogo, com materiais que simulam sangue. E a Ana Mendieta tem como tema central, né, tanto essa questão de um questionamento da forma fixa como as pessoas entendem o gênero, como um questionamento das relações de violência que se colocam contra as mulheres. Essa é ela, né, numa das performances que ela realiza com esse bigode, representando, né, um questionamento dessa masculinidade. E aí a gente tem um desfecho, né, da história da Ana Mendieta que é muito significativa. Em algum momento, né, acho que você falava por que as pessoas se assustam com as mulheres que falam, né, e que se colocam. A Ana Mendieta tinha um relacionamento com um artista plástico e, em uma determinada situação, se ouve na vizinhança gritos, né, uma voz de mulher dizendo "pare, socorro". Ele liga para a polícia e diz que ela se jogou do prédio, né? Só estavam eles dois ali. A Ana Mendieta morreu nessa situação. Ele foi inocentado. E, anos depois, vários coletivos feministas passaram a interrogar quem matou a Ana Mendieta, né? Esse homem ele nunca se responsabilizou por isso, mas o fato é que, naquela noite, 2 pessoas estavam naquela casa e o que ele justifica é que eles estavam tendo uma briga por uma disputa de protagonismo no campo artístico, né? Que ela, de alguma forma,
invejava o fato dele ser um artista mais reconhecido. Não consegui entender o que alguém tinha dito. Mas, enfim, eu acho que essa é uma pergunta fundamental, né? Quem é que matou a Ana Mendieta? Quem que autorizou que uma mulher caísse, né, desse apartamento e a sua morte fosse rapidamente atrelada a suicídio? Né? Como facilmente as mulheres podem ser colocadas nesse lugar de instáveis mentalmente. Essa cena que a gente está contando sobre a história da Ana Mendieta se repetiu recentemente aqui no Brasil, né? Assim, então, é muito significativo que, até no fim das nossas vidas, às vezes, o único que pode narrar o que aconteceu é aquele que, potencialmente, pode ter sido também o nosso algoz. Né? Acho que pode passar. Bom, essas também são duas produções dela. Acho que também discutir esse cenário, assim, né, tipo, de que ele narra que a discussão tinha a ver com a posição de cada um no campo artístico, né? Isso nos coloca aí várias histórias, outras também, né? Do quão tenso é isso, ou de apropriação, a dúvida de quem teria produzido qual arte, né? Quando se trata de um casal ou de produções assim. Faz pensar várias questões e, pensando retrospectivamente também, olhando as obras, é muito impactante o quanto já estava colocado ali sempre essa mulher nesse lugar desse corpo, né? E, enfim, tem muito essa imagem. Discutindo feminicídio, como eu falei de manhã, uma das questões que para mim, né, toca de maneira especial é a forma como, aqui no Brasil, a lei do feminicídio ela coloca duas condições, né, ou duas possibilidades para esse enquadre jurídico, né, do que seria o feminicídio. Ou essa morte produzida, né, nas relações de violência doméstica, ou pela condição, e aí tem uma discussão de sexo e gênero que tinha a ver também com posições conservadoras, né, do nosso âmbito aí parlamentar, de incluir ou não incluir mulheres trans. Então, a gente tem também uma discussão colocada aí, mas, enfim, essa condição de gênero, sexo e a condição de ser mulher. Isso faz com que a gente tenha um certo campo de interpretativo, né, do que vai ser enquadrado ou não como feminicídio, em contextos que não seja esse enquadre tão delimitado, né, ou delineado de uma relação abusiva, violenta, afetivo-sexual. E essas são algumas questões que a gente tem pensado. A gente utiliza, né, e esse trecho que eu estou utilizando aqui é de uma pesquisa que a gente fez com profissionais da segurança pública, tentando entender qual a diferenciação se produzia para definir se uma morte de uma mulher vai ser encaminhada e enquadrada como feminicídio ou como um homicídio. E essa qualificadora, né, que, para além, obviamente, de todo o debate que tem dentro do campo feminista, se seria um punitivismo, né, enfim, mas tem aí um enquadre importante dessa qualificadora, para além do impacto da responsabilização, mas para a possibilidade da gente pensar também dados para pensar políticas públicas, né? E uma das coisas que aparecia como diferenciador nessa pesquisa que a gente fez era uma certa ideia de envolvimento com o tráfico, que foi o que eu tinha comentado hoje de manhã, né? Então, de que forma algumas mortes nesse contexto, e aí, obviamente, que a gente precisa pensar quem são essas mulheres que são lidas como mulheres que possuem envolvimento com o tráfico. Essa leitura retiraria essa qualificadora, né? E uma reflexão que a gente fez foi pensar assim, bom, que mulher é essa que nem a própria lei nem morta, nem a lei do feminicídio alcançaria? Tem um trecho que a gente acha interessante e achou interessante para pensar desse conto da Conceição Evaristo, né? Chamado A Gente Combinamos de Não Morrer, em que ela vai contar essa cena, né, de uma mulher que está morta, né? E ela está morta, então, numa lixeira, né, incendiada. A morte incendeia a vida como se essa estopa fosse. Molambos erigem fumaça no ar. Na lixeira, corpos são incinerados. A vida é capim, mato, lixo. É pele e cabelo. É e não é. Na televisão deu. Mataram a mulher, puseram o corpo na lixeira e atearam fogo.
Como que a gente olha para essa mulher que está ali, né, incendiada na lixeira, e avalia se essa morte teve ou não relação com o fato dela ser mulher? Ou como que a gente conseguiria destituir esse corpo da sua condição de mulher para pensar que aquela morte não tinha nada a ver, né? Então, essa é uma das questões que nos interpela também, interpela os próprios dados quando a gente pensa a questão do feminicídio, em contraposição a essas outras mortes violentas de mulheres, né? Assim, quando elas acontecem dentro de casa ou não acontecem. E é tão frágil pensar que o divisor entre a qualificadora ou não seria se a pessoa morreu dentro de casa ou morreu fora de casa, né? Assim, como se isso estipulasse a nossa condição de mulher, quando a gente sabe que, quem dera, a gente pudesse deixar a nossa diferença enquanto mulher quando está dentro de casa e quando sai na rua, né? Se a gente pudesse fazer essa escolha, simplesmente. Então, algumas dessas discussões têm sido interpeladas, né, por grande parte, né, de algumas discussões feministas que estão associando essas discussões com o próprio genocídio. Pode passar. E aí, esse tem sido um termo também que está sendo utilizado, né, a partir da Rita Segato e também outros teóricos dessa categoria, né, juntando essas duas discussões do femigenocídio para pensar essa relação nesses campos de violência. Rita Segato também trabalha bastante com o cenário do feminicídio, né, no contexto mexicano e o modo como essa discussão, né, da morte de mulheres em contextos que têm esse atravessamento do tráfico, se produz também como uma certa guerrilha, né, e a mulher como de alguma maneira um troféu e uma possibilidade de ascensão de poder nesses espaços. Esse texto também que eu cito aqui, ele é um texto de um grupo que tem pesquisado isso no Ceará, né, e a gente sabe que houve uma ascensão também de facções e do crime organizado em algumas cidades, né, capitais do Nordeste, e eles estão discutindo também o efeito e impacto disso nessa violência letal contra mulheres, também como uma categoria, um signo de status dentro desses espaços. E aí, tem isso, mas eu queria só comentar no seguinte, que eu acho que um dos materiais que a gente sugere, né, é essa série, que é uma série documental, chama As Três Mortes de Maricela Escobedo, que conta um pouco essa saga de uma mãe que teve a sua filha assassinada, num contexto, né, que a gente vai ler como feminicídio, e ela começa, então, a fazer uma peregrinação. Essa última foto acho que mostra um pouco. Ela faz caminhadas pelo país, né, vestida com a imagem da filha, pedindo justiça. E, paralelo a isso, o autor, né, desse feminicídio, ele vai, inclusive, deixar de ser alguém que não tinha reconhecimento nenhum para passar a ser uma figura importante dentro da organização lá e da facção que ele tinha uma inserção, né? Então, é possível discutir exatamente isso que a Rita Segato está falando, sobre o quanto o corpo da mulher passa a ser usado como um troféu também nesses espaços e nessas discussões. E acho que também uma coisa importante, assim, né, de pensar sobre a história da Rubi, que é a filha da Maricela, e de toda essa peregrinação que a Maricela empreende depois que a sua filha é assassinada, como os agentes públicos, né, tanto do Poder Judiciário quanto a mídia, vão, primeiro, no primeiro momento, demorar muito de dar a gravidade que o caso, né, merece, enfim, mas também, como no segundo momento, vão relativizar, mesmo quando isso ganha visibilidade, a partir de todo o esforço que ela faz, né? Como a Lisandra falou, ela caminhou por cidades inteiras vestidas com essa placa que tem o rosto da filha dela, dizendo que uma menina de 16 anos foi assassinada. Isso virou manchete nos jornais, né, nacionais do México. E, ainda assim, existiam relativizações acerca sobre a responsabilidade de Rubi nesse crime, né, do qual ela era vítima, sobre a responsabilidade de Maricela na contenção da sua filha adolescente, sobre até que ponto, né, esse jovem rapaz, o que tinha acontecido. E aí isso me lembra um outro documentário também, que é Quem Matou Eloá,
que é sobre o caso, né, da adolescente Eloá, que foi assassinada alguns anos atrás aqui no Brasil e que virou uma grande empreitada midiática por dias, enquanto jornalistas ligavam para esse homem diretamente, né, e é literalmente esse homem, ele já tinha 21 ou 22 anos, se eu não me engano, enquanto essa menina era uma adolescente de 15 anos, né, e as pessoas ligavam e um jurista, né, que está num desses programas diz: ele é um homem apaixonado, espero que eles se entendam e tudo isso vai dar em pizza. E a gente sabe muito bem o que foi que aconteceu, né? Essa menina foi assassinada, sua amiga também adolescente foi alvejada, e a gente viu em rede nacional, acho que quem acompanhou aquilo, né, quem é mais jovem talvez não conheça essa história, isso é algo muito significativo, né? Como todas as pessoas que estavam ali implicadas, sejam agentes de segurança pública, jornalistas que estavam empreendendo a cobertura daquele caso, a própria a assistência social, né, que devia estar acompanhando essa história, todas as pessoas, de alguma forma, relativizaram a gravidade do que estava acontecendo por se tratar de um casal jovem, né, assim, por se tratar de uma romantização da violência daquela história. Tu quer passar aquela música ou não? Eu acho que seria bom, acho que dá tempo. Tá bom. Tem esse clipe, essa música aparece no final da série, é uma música, né, Canção Sem Medo. Deixa eu ver se consigo botar a legenda. Não a legenda. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y
que é isso, não? Essa é a música que encerra, né, o documentário sobre Maricela. E acho que nos convoca a pensar sobre muitas violências que marcam a vida de meninas e mulheres latino-americanas desde muito cedo, né? Em algum momento, elas falam: sou a menina que você se impôs por força acima, né? Assim, e essa é uma realidade que nos convoca a pensar como os nossos movimentos de suspeição diante dos relatos das mulheres, né, quando denunciam violência, sejam as mulheres da nossa convivência, quando nos contam, e a gente, às vezes, pensa, será que foi isso mesmo? Né? Assim, ou quando a gente escuta essas mulheres nos lugares onde a gente atua como profissionais, sejam professoras, assistentes sociais, psicólogas, profissionais de saúde, das mais diversas categorias. Né? E nos convoca a pensar também algo que a Alisandra falou pela manhã, recuperando a interpelação da Ilderques Minhoso, da gente expandir essa centralidade da violência machista contra as mulheres para além da relação familiar, conjugal, da gente entender como essa violência ela se dá nessas relações, mas ela também é autorizada, ela é reproduzida, ela é cotidianamente naturalizada também nos equipamentos do poder público. E aí, pensando, né, um outro eixo que a gente trabalhou nessa disciplina, passei demais, que é justamente falando sobre quando essa violência acontece dentro desses equipamentos. Né? E essa violência acontece, inclusive, quando as mulheres buscam serviços de saúde para relatar casos de violência. Quero recuperar com vocês uma fala do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em 2012, quando ele disse que as mulheres que buscavam o serviço de aborto legal eram usurpadoras do Estado brasileiro. Né? Elas recorriam a esse direito, mesmo quando não teriam sido violentadas. E isso é muito pernicioso, muito perverso, né? Quando a gente vive num país em que se estima que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, isso são dados, né, subestimados, a maioria das vítimas de estupro não denunciam, a maioria das vítimas de estupro são mulheres que são violentadas dentro dos seus ambientes familiares, e a maioria dessas vítimas não acessam serviços de saúde de aborto legal, porque esses serviços, inclusive, são raríssimos no nosso país. Em toda a região norte, a gente tem 2 serviços funcionando. Em toda a região norte, em todos aqueles estados. Né? Assim, a gente tem um estado da dimensão do estado da Bahia, em que a gente tinha 2 serviços, né? Um em Salvador, outro em Vitória da Conquista, e o de Vitória da Conquista a gente tinha notícia que não funcionava, né? Efetivamente. Então, que tipo de usurpação é essa se as pessoas efetivamente não estão tendo nem direito ao que elas deveriam ter como garantido em determinados espaços? E aí é importante a gente se perguntar quem são as mulheres que buscam esse serviço de saúde. Né? Essas imagens que eu trago para vocês são reproduções de Anarcha, Lucy e Betsy. São 3 mulheres, né, que, a partir dos registros, foram identificadas, registros do cara que é conhecido, né, como o pai da ginecologia, que é o James Marion Sims. Esse homem, né, efetuava cirurgias em mulheres negras, algumas, né, escravizadas, mulheres negras que, na época, eram, inclusive, adolescentes, estavam no início da juventude, cirurgias de fístulas vesículo-vaginais, e ele fazia essas cirurgias sem anestesiar essas mulheres, porque ele acreditava que elas não sentiam dor. A empreitada desse homem, né, na sua curiosidade científica, na sua necessidade de construir um novo protocolo dessas cirurgias, fez com que ele fosse reconhecido efetivamente como o pai da ginecologia moderna. Né? Essa imagem que tem mais para cá, de uma mulher protestando na frente da estátua dele. Né? Esses homens ainda têm os seus rostos e os seus bustos estampados pelos lugares onde a gente caminha, né? Nas nossas universidades. A gente vê esses homens em todo o tempo, né? A lembrança, o pesadelo cotidiano. E aí a gente, muitas vezes, não ouve que a Anarcha, Lucy e Betsy foram torturadas em procedimentos ditos científicos. E é muito curioso que a gente pense que, quando ele passa a fazer essas cirurgias, quando ele entende como funciona, e ele passa a fazer essas cirurgias em mulheres brancas, ele entende que a analgesia, com certeza, é necessária. Ele não tenta fazer isso sem anestesiar essas mulheres em nenhum momento. Esse tipo de representação, né, de que mulheres negras e mulheres indígenas toleram mais dor, muito associada àquilo que falávamos pela manhã sobre a desumanização dessas mulheres, não são ficções superadas. É importante que a gente reconheça, né, e aí, quando eu citava hoje mais cedo o Aimé Césaire, é importante que a gente reconheça
o quanto desses colonizadores está dentro de cada um e de cada um de nós quando a gente atua no serviço de saúde. Quando a gente nega um procedimento, quando a gente diz que pode esperar mais tempo, quando a gente diz que pode voltar depois. É importante que a gente reconheça como a gente naturaliza isso no cotidiano. E isso não é uma responsabilização individual do sujeito que está na ponta do serviço, mas uma convocação que a gente pense como é que a gente pode transformar a experiência de quem chega lá cotidianamente e tem esse tipo de resposta. Esse tipo de resposta que faz com que a gente tenha dados, como que eu falava mais cedo, de disparidade racial no que tange a mortalidade materna e a violência obstétrica desde o pré-natal. Essa imagem, né, que está aí ao lado é da Susana del Rosário, que é uma artista mexicana, e ela tem uma coleção, né, de imagens que representam justamente o aparelho reprodutivo das mulheres, né, assim, das mulheres cis, nessa ideia do sangrar, né, do sangrar e da fissura violentada. E aí trago para a gente pensar contribuições da Isabel Jiménez Lucena, uma teórica que vai analisar o procedimento, né, de instauração dos serviços de saúde no Marrocos, a partir da atuação de profissionais espanholas da medicina. Profissionais que, no seu território de origem, não podiam atuar por serem mulheres, mas que, quando chegam no Marrocos, começam a entender que elas ali, né, representam o poder colonial. E aí acho que é importante a gente pensar como esse discurso da colonialidade ele capta, né, a relações de solidariedade com o colonizador, ao invés de proximidade com aquelas com quem nós compartimos experiências de opressão. Um relato, né, que a Isabel Jiménez Lucena traz é de como as mulheres espanholas partem do pressuposto de que as mulheres marroquis não sabem quando elas tiveram a primeira menstruação. Elas perguntam, né, e aí elas usam a tradução do termo menarca, e esse não é um termo que é reconhecido pelas mulheres marroquis. E elas começam a entender que essas mulheres não sabem, né, elas partem do pressuposto da ignorância. Quando se recusam a entender que existe uma limitação de como elas estão se comunicando. Essas mulheres que tinham outras estratégias de cuidado, né? Essas mulheres que estavam ali, inclusive, se protegendo entre elas e que eram também agentes de produção de conhecimento e de preservação entre si. Essa instauração entre nós e elas, né, apesar de estar pegando um exemplo que se dá em outro território, fala muito do que a gente tem vivido no Brasil. A maior parte dos profissionais de saúde, como a Lisandra disse, são mulheres. E aí, pensando na nossa categoria profissional, na psicologia, nós somos efetivamente 9 a cada 10 profissionais. E, efetivamente, isso não quer dizer que as nossas atuações são livres, né, da reprodução do machismo, do racismo, do classismo, do etarismo, da lesbo-transhomofobia. É importante que a gente entenda, né, alguém falou isso em algum momento, eu até me lembrei de um poema da Rupi Kaur, quando ela diz opressora e oprimida, estive dos dois lados, né? Como a gente, muitas vezes, no exercício de uma função, pode reproduzir noções que a gente naturalizou se a gente não as questiona. E aí, nesse sentido, a colonialidade da saúde passa pela pressuposição de que existem corpos que ignoram como funcionam, que existem corpos que não têm saber sobre si mesmo, que existem corpos que toleram mais dor, que existem corpos, né, como provavelmente muitas já ouvimos isso, fulana é boa parideira. Por que é boa parideira? Por que que pare fácil? Né? Na hora de fazer, não chorou, não gritou. Por que está gritando? Se gritar, vou te deixar esperando. Quando é que a gente ouve essas repetições? E é muito importante, né, quando a gente pesquisa sobre violência obstétrica e as mulheres narram esse tipo de cena, a conclusão, muitas vezes, é que o que aconteceu não foi violência porque o filho nasceu saudável, né? Mas, no fim das contas, deu tudo certo. No fim das contas, meu filho nasceu, eu estou bem. Muitas vezes, procedimentos, né, como a manobra de Christeller, como enfermeiras ou médicas que sobem na barriga das mulheres, a própria episiotomia, são introjetadas como procedimentos pseudo-necessários, porque, efetivamente, o que se quer é rever a lembrança desse momento. O momento do nascimento, né? Uma vez, fazendo uma pesquisa em Teixeira de Freitas, onde eu morei por 2 anos, uma mulher diz, né, eu estava com um pé na vida e um pé na morte. Eu fui para lá parir, eu estava com um pé na vida e um pé na morte. Por que a experiência de parturição precisa ser desse jeito? E por que a gente entende, né, retomando o que eu falava no primeiro momento da aula, que, para dar à luz aos filhos, tem que ser em meio às dores? Que tipo de manutenção é essa que a gente naturaliza quando profissionais de saúde se convertem em agentes operacionalizadores do castigo divino que a gente aprendeu lá em Gênesis, né?
Outra artista que a gente indicou na disciplina também, para pensar a questão da colonialidade da saúde, é a Frida Kahlo, entendendo, né, que houve uma total apropriação da experiência da Frida, inclusive com o ocultamento do fato de que Frida era uma mulher deficiente. E aí a gente vê agora, né, uma comercialização de imagens da Frida andando de bicicleta, com a sobrancelha raspada, né, quase com uma harmonização facial, né, sendo outra mulher, porque essa é a imagem da mulher que vende, né, assim. E aí a gente trouxe a Frida para a discussão da disciplina justamente por ter sido ela uma mulher que passou por inúmeras intervenções cirúrgicas e médicas ao longo da sua vida, uma mulher que conviveu todo o tempo com a sua deficiência sem ocultá-la, né, assim, e que também teve inúmeras situações em que ela precisou recorrer aos serviços de saúde reprodutiva por interrupções gestacionais espontâneas. Esse quadro, né, que ela faz quando ela está internada em um hospital norte-americano fala disso, né, o fato dela ter uma série de elementos, né, tanto na sua estrutura óssea quanto na sua saúde, que estavam comprometidos. Ela tinha um sonho de ser mãe, mas isso nunca se efetivou. E aí ela retrata isso, né, retrata esse aborto de uma forma que está aí ligando não só com o seu próprio corpo, né, mas com essa interrupção, com os elementos que ela usa para se manter viva, esses elementos que mantêm o corpo dela, né, firme na medida do possível. Essa é uma outra imagem também da Susana Del Rosário, né, assim, uma reprodução de um útero sangrando. E aí é importante a gente pensar como esses acessos aos serviços de saúde que naturalizam a dor, o sofrimento e a morte de algumas mulheres, na história do Brasil, se dá direcionadamente a mulheres negras, pobres e indígenas. A gente tem inúmeros exemplos disso, né? Eu citei hoje mais cedo a pesquisa realizada por Maria do Carmo Leal e colaboradoras, que constata que a gente não tem um problema apenas no momento do parto, que já seria bastante, mas que a mortalidade materna fala de uma falta de assistência, ou de uma assistência precária e violenta desde o pré-natal. E se a gente for aprofundar, a gente vai ver que não é só nesse ciclo gravídico puerperal. A gente vai ver também que o acesso de mulheres negras, né, mulheres periféricas, a procedimentos que deveriam ser tidos como costumeiros, como mamografias, exames preventivos, também tem um número muito reduzido se comparado a mulheres brancas. A gente vai ver também que, na história do Brasil, isso se dá ainda com as experiências de esterilização compulsória nos anos 80. Essa é uma diferença importante, né? Que a gente chama de esterilização compulsória, que é como a gente tem nomeado a experiência no caso brasileiro. Fala muito mais de um exercício de convencimento de mulheres, né, que deveriam serem esterilizadas, né? A ideia de que para que ter mais filhos, filhos que vão ser pobres. E aí tem um texto muito bacana da Damasco Maio e Monteiro, em que elas trazem, inclusive, fotos de campanhas que eram feitas por um centro, né, de planejamento familiar que existe até hoje em Salvador, que chama CEPAR. E nessas fotos se mostra, né, um menino pobre, sem camisa, sujo, em situação de rua, dizendo mais um desse, né, assim, esse tipo de questionamento. A gente via um outdoor, né, onde se dizia uma mulher negra com uma criança pequena, e é onde se dizia, para que rimar amor com dor? Né, procure tal centro. Então, essa ideia de que as mulheres não deveriam ter mais filhos, porque ter filhos na pobreza deveria ser um fardo. Ao invés de se pensar, o Estado deveria garantir que as famílias tenham condições de subsistência. Né, assim, é uma outra modalidade de entender o que é direito básico, né, de alimentação, moradia, educação e saúde. Esse tipo de problema se difere quando a gente pensa na realidade do Peru, por exemplo, onde mulheres indígenas foram esterilizadas forçosamente. Algumas mulheres indígenas, inclusive, que não eram falantes do espanhol, muitas delas, né, falantes do quechua, e que foram levadas a serviços de saúde contra sua vontade, que foram submetidas a procedimentos logo após parir, o que também aconteceu no Brasil. Algumas que não foram nem informadas que foram esterilizadas, né? Assim, então, quando a gente fala disso, mas então, Paula, se aqui foi compulsório majoritariamente, lá foi majoritariamente forçado, o que é que tem em comum nessas experiências de esterilização que você está trazendo na América Latina? O que tem em comum é que quem estava sendo esterilizada não eram mulheres brancas, ainda que fossem pobres. Né? O problema aí, ainda que o discurso seja majoritariamente de classe, os corpos que são alvejados não são, de modo generalizado,
os corpos pobres, as mulheres pobres. São mulheres de grupos étnicos considerados indesejáveis, aqueles grupos que não deveriam existir. E aí a gente lembra, né, o que a gente falava das empreitadas de eliminação da negritude no Brasil, por exemplo. E, sem dúvida, a gente está falando, né, das esterilizações de mulheres negras, mas isso também aconteceu com mulheres indígenas. Em 2020, eu estava participando já na pandemia, né, de uma atividade online, na Universidade Federal do Sul da Bahia, e uma estudante do campus de Porto Seguro estava comentando que a pesquisa dela era com mulheres indígenas, Pataxó, Ranhanhan, e que ela estava tendo uma dificuldade muito grande, porque dentro da própria comunidade, as mulheres contavam para ela, né, durante as conversas, que existiam vereadores, né, que ofereciam, por exemplo, facilitar o processo de esterilização delas em troca de voto. Né, assim, uma prática que é muito comum no Brasil profundo ainda hoje, mas que nós não temos efetivamente um acúmulo de produções que leia qualitativamente as experiências de mulheres que foram esterilizadas. Tem pouquíssima produção sobre isso, né? A maioria são dados estatísticos comparando por região, e aí a gente vê uma predominância na região norte e nordeste, não por coincidência, né? Assim, mas temos pouca incursão para entender como esse fenômeno se dá a nível das experiências dessas mulheres, né? E aí, pensando, né, o quarto eixo, um outro elemento que a gente quis trazer para a discussão da disciplina foi a discussão da lesbianidade. Acho que é importante a gente destacar, né, eu lembro das professoras no PPG-NEM, quando eu fazia o mestrado, dizendo disso, de que, mesmo dentro de alguns espaços feministas, tem temas que parece que a gente não pode falar. Né, assim, e elas diziam, o aborto é um deles, né, e, na época, eu estudava aborto, e aí parecia que era muito chocante a gente dizer que aborto tem que ser um tema central para a pauta feminista. Né? Essa é uma compreensão que eu acho inegociável, inclusive. Num país que a gente considera que mulheres devem ser presas por interromper uma gestação, e, quando eu digo presas, eu quero que vocês visualizem as imagens que vocês têm das nossas cadeias hoje, e aí a gente pensa que uma a cada cinco mulheres, né, já fez ou fará um aborto durante a sua vida reprodutiva. Significa que cada um de nós conhece, com certeza, mulheres que já abortaram. Cada um de nós. Mas, quando a gente diz que não, eu, com certeza, não conheço, Paula, minha família, todo mundo é católica do interior de Minas Gerais, a gente não mexe com isso. Conhece. Conhece, com certeza. A diferença, se você sabe que você conhece ou não, é que o fato dessa mulher ser considerada criminosa, pecadora, dentro da sua família e dentro da sociedade brasileira, faz com que ela, muito provavelmente, vai viver essa experiência sozinha e, muito provavelmente, ela teve medo de te contar. Ela teve medo do tipo de valoração que você daria à experiência dela. Falar sobre aborto dentro do movimento feminista é reconhecer que essa não é uma pauta negociável a partir dos meus marcadores religiosos. Né? Algumas pessoas falam isso. Deus que me livre, eu jamais faria isso. A gente está entendendo que é justamente sobre o seu direito de decidir o que você faria ou não. Né? É sobre isso. E, quando a gente fala sobre esse tipo de direito, é o direito de mulheres decidirem que não querem ser mães, e também das mulheres negras e brancas e indígenas que querem ser mães ter um acesso garantido ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, à creche. Isso é uma execução efetiva de direitos sexuais e de direitos reprodutivos. Né? Dizer que, bem, então, vamos cuidar para que as pessoas nem engravidem. Essa é a meta, contra educação para a contracepção, educação sexual. Mas, efetivamente, nenhum contraceptivo é 100% garantido. Pessoas que não querem vão engravidar. Né? E essas pessoas podem ser mulheres jovens, podem ser homens trans, podem ser pessoas não binárias, podem ser mulheres mais velhas, e essas pessoas merecem ser tratadas com dignidade dentro dos serviços de saúde. Não compete a nós, no nosso exercício profissional, dissuadi-las de sua decisão, denunciá-las de modo nenhum, né? Isso, inclusive, é crime, está no nosso Código Civil. Muito pelo contrário, puni-las. Né? Essa é uma confusão muito recorrente e que eu acho que é digna de grifo. O profissional de saúde não deve, no exercício de sua função, operar como investigador nem como jurista. Ele não está ali para outorgar pena, seja pelo elemento que for. Né? A nossa função dentro do serviço de saúde é a prática do cuidado. Se você não se sente capacitada, habilitada ou apta para isso, uma postura ética é recuar dessa atuação. E está ok aí, né? Assim, para não usar do seu lugar para ser perpetradora de violências. Só um parêntese, quando Paula retoma isso, eu acho que, assim,
A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, né, com mulheres que respondiam pelo crime de aborto e, na análise dos documentos, uma parte bastante significativa, se não quase todos os processos que a gente analisou, eram de mulheres que foram ou denunciadas diretamente por profissionais de saúde ou que o seu atendimento foi condicionado ao fato de que alguém teria que fazer essa denúncia. Então, desde segurar essa mulher numa situação de emergência, num serviço de saúde, até que alguém fosse lá, fizesse o registro desse boletim de ocorrência, para que, então, continuasse o atendimento dessa mulher. Então, é isso. Apesar da gente ter, né, toda uma discussão sobre saúde, o que a gente vê é que tem um pacto bastante efetivo dessas instituições de cuidado e de punição que subjugam, né, o corpo dessa mulher. Então, mulheres que vão ter intercorrências e o agravamento também de situações de saúde, exatamente porque se condiciona o atendimento a esse tipo de encaminhamento depois para que ela seja responsabilizada, punida, enfim. E isso me lembra um caso, né, quando eu escrevi a dissertação de mestrado em 2015, um caso que veio à tona de uma menina de 19 anos que procurou um serviço de saúde, se não me engano, em São Paulo, e o médico denunciou ela, e, quando a polícia chegou para levar ela algemada do serviço de saúde, ele disse para ela: eu te perdoo, mas Deus não. Mas foi ele que denunciou, né? Deus não ligou para a polícia, nem chamou ninguém, né? Deus fez com que ela sobrevivesse até chegar no serviço de saúde, onde ela deveria ser acolhida, né? Assim, se ele acredita em Deus, Deus fez isso. Mas, efetivamente, ele teve uma outra postura. E é muito importante que a gente pense no que esse tipo de história reverbera não só na vida dessa mulher que é denunciada, mas nas mulheres como um todo. A Emanuele Adoni Góes, que é uma epidemiologista da Bahia, né, doutora em epidemiologia, ela, na sua pesquisa, né, de doutorado, constata uma prevalência de que a maior parte das pessoas, as mulheres negras, demoram mais tempo para buscar os serviços de saúde quando tem complicações pós-aborto do que as mulheres brancas. E isso é fundamental para a gente entender por que as mulheres negras são a maioria daquelas que morrem. Porque, quando a gente tem um problema de saúde e a gente não tem confiança no serviço de saúde que pode nos ajudar a evitar que isso se agrave, a gente só vai chegar lá quando o caso já se agravou demais. E isso pode fazer essas mulheres virem a óbito ou terem que passar por uma histerectomia, por exemplo. Então, bem... para mim, por favor. Então, se a gente pensa essas dinâmicas, né, de controle dos corpos, e a gente pensa esse controle a partir de uma normativa da maternidade como obrigação, é importante pensar também que existem outras modalidades de experiência da sexualidade e da maternidade, né? E aí, no último eixo que a gente trabalhou da disciplina, que é o eixo de lesbianidade, essa é a Anne Gonzala. Convido vocês a conhecerem, né, a página dela. Ela divulga os seus trabalhos lá. É uma artista da Bahia, né, uma mulher negra sapatã. E ela tem trabalhado com a representação de mulheres negras, gordas, lésbicas, mulheres de axé, entidades do candomblé. E a Anne tem conseguido subverter isso, que é, inclusive, a representação de afetividade que a gente tem quando a gente pensa o que é afeto lésbico, né? E aí eu falava sobre como as minhas professoras feministas no NEM diziam: tem temas que nem a gente fala, né? Um deles era aborto e o outro é lesbianidade. Quando a gente foi falar disso na disciplina, a gente falava assim: por que a gente tem tanta dificuldade de falar essa palavra, né? Lésbica, parece que é um... Meu Deus do céu, socorro. E aí eu acho que é importante a gente pensar como, ao longo do tempo, a figura de homens gays, né, inclusive dentro dos espaços acadêmicos, foram ganhando cada vez mais espaço, né? Ninguém tem problema com o fato de que Foucault era um homem gay. Ninguém tem problema com vários outros homens gays que ocupam o espaço universitário. Mas quem são as mulheres lésbicas que estão nesses espaços, né? Por que elas não podem falar sobre si? Por que lésbica ainda é uma grande ofensa ao patriarcado? E aí a Anne Gonzala tem problematizado isso durante muito tempo. Ela estudou na UFBA, né? Ela fez representações dessas imagens em espaços públicos. Essa é uma delas, né? E aí trago... Essa é uma outra imagem que ela pintou, também maravilhosa. Um trecho da Cheryl Clark, que é uma lésbica negra norte-americana, em que ela vai falar sobre a importância da nomeação da experiência da lesbianidade. Ela diz:
Eu me nomeio lésbica, porque essa cultura oprime, silencia e destrói as lésbicas, mesmo as lésbicas que não chamam a elas mesmas como lésbicas. Eu nomeio a mim mesma lésbica, porque eu quero ser visível para outras lésbicas negras. Eu nomeio a mim mesma lésbica, porque eu não quero subscrever minha heterossexualidade, predatória e institucionalizada. Eu me nomeio lésbica, porque eu quero estar com mulheres e elas todas não têm que chamarem a si mesmas de lésbicas. Eu me nomeio lésbica, porque é parte da minha visão. Eu nomeio a mim mesma lésbica, porque ser mulher identificada foi o que veio me mantendo sã. Eu chamo a mim mesma negra, também, porque negra é a minha perspectiva, minha estética, minhas políticas, minha visão, minha sanidade. No texto, né, novas notas sobre o lesbianismo, isso foi antes, né, da mudança desse termo, mas quero chamar a atenção para algo que a Sherry Clark aponta que é fundamental. Eu quero ser visível para outras lésbicas negras, porque, inclusive, dentro das parcas produções sobre lesbianidade, a representação que se tem é da lesbianidade como uma vivência de mulheres brancas. E aí vocês podem pensar em inúmeras séries em que aparecem as lésbicas brancas sempre sofrendo muito com dilemas, né, de mulheres brancas. E aí a gente vê que as mulheres negras não aparecem ou não podem ser lésbicas. E é muito importante quando a gente resgata isso, porque, mesmo dentro das teorias feministas, nomes como Monique Wittig ou Adrienne Rich facilmente são associados ao feminismo lésbico. E a Glória Anzaldúa, que nós falávamos mais cedo, a Sherry Moraga, a própria Sherry Clark, a própria Audre Lorde, são mulheres lésbicas. Isso nos convoca a pensar o tanto de subversão que tem em ser uma mulher negra que ama mulheres, né? E quando ela diz, me nomeio como negra, porque isso é a minha estética, isso é a minha política, isso é a minha perspectiva de mundo. É desse lugar em que a humanidade me foi negada e eu forjei uma humanidade em sangue, em fogo, em suor, em luta. É essa humanidade que constrói sobre como eu me dirijo ao mundo, sobre como eu me faço ver, sobre como eu me vejo. E aí eu acho que isso fica muito visível nas produções da Anne Gonzala Lorde, quando ela vai trazer que é para além de um afeto individual romântico, ela está dizendo de uma transposição de a quem a gente dirige ou não afeto e amor. A gente falava no momento da exposição do vídeo mais cedo, algumas pessoas falaram, é sobre afeto, ela se apaixonou por ele, eles se beijaram. E aí é importante que a gente problematize, né? Eu falava agora há pouco, o que é que nos sensibiliza quando nós vemos pessoas em situação de risco, em situação de violência, demandando serviços de saúde. É importante que a gente se questione o que nos motiva amor, né? Amor afeto, não é amor romântico da Disney, não. O que é que desperta em nós o desejo ao amor, ao amar? E a Sherry Clark está dizendo, isso também é revolução, né? Isso também é transformação. A Anne está pintando isso, a Anne está fazendo isso ser visto, né, nas suas obras. Essa é uma outra obra dela, incrível e maravilhosa, é a reprodução, né, do contorno da América Latina, com uma mulher negra e uma mulher indígena se beijando. Assim. E aí ela nos diz, né, nós estamos em toda parte. Na verdade, ela nos diz, a Sherry Clark, nós estamos em toda parte. Nós estamos em toda parte e as pessoas brancas ainda não nos veem. Elas nos empurram das calçadas, nos tratam por homens, esperam que lhes cedamos ao nosso lugar no ônibus, nos desafiam com suas faces, têm medo de nós em grupo. Daí o brutal mano a mano. Como num roteiro de telejornal, toda transação frustra a raiva. De mãos dadas comigo, você alerta a não deixá-los meter-se entre nós, não deixá-los meter-se entre nós na rua. Somos atacadas por homens loucos de guerra, gravando seus tiros em fita cassete estéreo. Nós estamos em toda parte. Nós estamos em toda parte. A narrativa de que ser lésbica ou ser negra são coisas contraditórias limitam aquilo que nós já falávamos, né, quando a Glória Anzaldúa diz da consciência mestiça, a pluralidade e a complexidade que é a existência dentro dessas marcações. Quando ela diz, né, eles nos tomam por homens, eu não posso deixar de lembrar e citar o caso de Luana Barbosa, que, ao ser lida como homem, foi agredida por policiais. Ao reivindicar que, para ser revistada, eles deveriam trazer uma PFEM, uma policial feminina, ela é ainda assim agredida. A raiva que se direciona não só, no primeiro momento, por ela ser lida como um homem negro, mas ainda por ela ser uma mulher negra que tem a possibilidade de ser lida como um homem.
né? A lesbofobia não é um problema de menor intensidade do que a homofobia, do que a transfobia. A lesbofobia, muitas vezes, é ocultada por outros nomes que nós facilmente repetimos, mas pelo nosso medo de dizer mulheres lésbicas existem. Mulheres lésbicas existem se amando, mulheres lésbicas existem apanhando da polícia, mulheres lésbicas existem parindo em hospitais públicos, mulheres lésbicas existem pintando, né? Mulheres lésbicas existem dentro das universidades escrevendo e teorizando. Resgatar essas mulheres é também dizer que elas têm total condição de contar sobre suas histórias, né? E pintar sobre suas histórias. E aí, eu estou com tempo? Estamos em... Vai dar tempo. 4:55. Vai dar tempo, com certeza. Tranquilidade. Eu falava com vocês sobre como a Anne, né, é uma mulher lésbica, uma mulher sapatão, uma mulher de axé. E aí eu acho que essa é uma última amarração importante, né? A gente fala muito sobre os efeitos nocivos da imposição de padrões heteronormativos em determinadas religiões. E eu gosto sempre de grifar que não é em determinadas religiões, é em religiões cristãs, né? Isso fica muito visível na construção que a Anne faz das suas obras. Ela é uma mulher de axé, uma filha de Oxóssi, e essa é uma reprodução que ela faz de Kayala e Iemanjá. Não sei se vocês conseguem ver, né? Essa parte branca no fundo são ossos, né, ossados de pessoas, remetendo às pessoas negras que foram atiradas ao mar durante a travessia, ou aquelas que se atiraram, né, para evitar que fossem escravizadas. E aí ela reproduz, né, pessoas oferecendo presentes a Iemanjá e Iemanjá indo receber esses presentes. Trago essa imagem também para fechar, né, com um vídeo que chama Amor de Ori, que reinterpreta um Itã. Itã são as histórias, né, que se contam oralmente sobre os orixás, que é quando Yansan se apaixona por Oxum. Yansan e Oxum, duas divindades do povo iorubá, né, duas orixás. E aí essa representação desse amor a partir de uma outra cosmovisão que muitas vezes nos é ocultada, né? Nós não acessamos na nossa formação, e aí não estou falando formação só no sentido escolar acadêmico, mas na nossa formação pessoal, na nossa formação intelectual, na nossa formação subjetiva. É um vídeo mega curtinho e, acabando ele, a gente já vai se despedir, eu prometo. Menos curtinho do que amanhã, talvez, né? Peço licença e proteção a todos os nossos ancestrais. Agô.
Depois disso, as coisas ficaram um pouco complicadas. O que aconteceu? Oxum foi buscar outros amores. Ela entrou no rio e nunca mais saiu de lá. Posso te ler um poema? Pode. Ela nasceu cacto. Eu nasci balão. Ela é filha do vento que me move. Eu da água que a rega. Seu corpo é poesia em braille para o meu cego amor. Teu corpo de romance possui trilha sonora. Ela é peça teatral que minha alma almeja encenar. Ela mundo, eu calmaria. Ela é vento e romance, eu sou água e poesia. Quem diria? Ela inverteu o Itã. Nessa nossa versão, Oxum foi conquistada por Yansan. E aí, encerrando, né, gente? A gente começou refletindo sobre o que é ser uma mulher e quem são as mulheres. Acho que talvez essa seja uma direção, né? Que possamos ser cacto, balão, vento, água, poesia, e que essa possa ser uma decisão não definitiva, mas contínua, e que a gente tenha condições para isso, sim. Queria encerrar agradecendo a vocês, a professora Cláudia, a toda a Proeste, né, pela construção, a UGM, a professora Lisandra também, parceira aí na construção dessa disciplina e dessa aula de hoje também, que a gente possa continuar trocando. Obrigada. Atrasamos um minuto. Ai, agora foi para a tela toda? Olha que loucura. Vou sair aqui, tá? Sai. Beijo, tchau. Tchau, obrigada, meninas.